Olá, professores e professoras, sejam muito bem-vindos ao Planejamento Escolar 2025. Eu sou Alessandra Junqueira, PEC de Desenvolvimento Curricular de Língua Portuguesa do Ensino Médio e trabalho com a Alessandra Mara, PEC de Desenvolvimento Curricular de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. Essa apresentação tem por objetivo apoiá-los quanto à compreensão da estrutura das aulas de língua portuguesa, redação e leitura, bem como na organização do material para esses componentes e enfatizar a importância do planejamento das aulas articulando-os. O objetivo é oferecer subsídios aos docentes para que planejem suas aulas a partir do escopo sequência, do material digital, do livro do estudante e demais recursos didáticos, com foco na aprendizagem. Para começo de conversa, de que maneira podemos tornar o ensino de língua portuguesa mais dinâmico, interativo e relevante para a vida dos nossos estudantes? É importante entender que o componente de língua portuguesa ele trabalha com 3 pilares. Dentre eles estão variedade de gêneros textuais, estratégias de leitura e estudo da língua contextualizado. Como novidades para esse ano, nós temos 28 aulas de língua portuguesa por bimestre para todos os componentes curriculares. Um novo material para as aulas do componente curricular Redação e Leitura, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. E material impresso alinhado ao material digital. É importante entender a articulação entre os materiais. Quais são esses materiais? O escopo sequência, o material digital, são os PowerPoints, o livro do aluno e a tarefa, a plataforma tarefa. Como novidade, nós temos o material digital bem articulado com o material impresso, que é o livro do aluno. Né? Os materiais digitais articulados ao livro do estudante são recursos didáticos digitais que apresentam uma série de sessões e outros elementos gráficos que ajudam a organizar a dinâmica da aula. Essa imagem, ela contém a organização do material do ensino médio. Você vai encontrar nesse material o resumo daquilo que foi a explicação do professor, exercícios resolvidos, o na prática, que são atividades que o aluno vai realizar, e um aprofundamento. Como os materiais se complementam? No material digital, nós temos a dinâmica de uma condução da aula, você encontra os recursos multimodais, atividades orais. Já no material impresso do aluno, você tem a reprodução dos textos de leitura, as atividades dissertativas ou de múltipla escolha com registro e atividades complementares, que são aprofundamento. O espaço para anotações. O escopo sequência é um documento norteador para a elaboração dos planos. O professor vai encontrar o ano sério, o bimestre, o número da aula, a indicação de informações do currículo paulista, como práticas de linguagem, campo de atuação, habilidade, objeto de conhecimento e informações específicas sobre a aula, como o título, conteúdos, objetivos. Como que você encontra o escopo sequência? Para encontrar, você vai jogar no Google repositório CMSP, aí você vai clicar em repositório da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Na sequência, sou servidor, você acessa aqui, clica em acesso aqui e preencha com login e senha da sede. Por fim, você vai clicar em acervo digital, completar com selecionar materiais pedagógicos, emendas e escopo sequência, pesquisar e aí você encontra o escopo sequência. Na plataforma Tarefas, você encontra atividades interativas integradas aos materiais digitais, enviadas aos estudantes após as aulas, de forma automática pelo registro da aula do diário de classe. A plataforma possibilita a coleta, organização e apresentação de dados de engajamento e aprendizagem, integrando-se ao painel de dados da SEDUC, que é o Escola Total, o BI. O monitoramento e acompanhamento das aprendizagens dos alunos, cujos dados desempenham um papel importante para a tomada de decisão e intervenções pedagógicas assertivas.
Para o planejamento das aulas, é muito importante considerar o calendário escolar. Para isso, olhando aqui para fevereiro, março e abril, primeiro bimestre, você vai encontrar em fevereiro 20 dias de dias letivos, 20 dias letivos em fevereiro, em 19 em março e 10 em abril, que dá o total de 49 dias letivos. Bom, você precisa consultar o calendário da escola com as atividades previstas, e aí você vai verificar quando que vai ser a aplicação do SAEB, quando que vão ser algumas atividades que já estão previstas para a escola. Para este ano, a diretoria de ensino de Pindamonhangaba está sugerindo um cronograma de aulas, onde você coloca aí a unidade escolar, o componente curricular, a plataforma digital do componente, o professor, o número de aulas semanais, total de aulas previstas no bimestre, total de aulas no material digital, aqui um espaço para você colocar as avaliações e o peso da avaliação. Num outro espaço, você tem aqui, semana a semana, o número de aulas que você tem naquela semana, os objetos de conhecimento e se tem plataforma ou não. É uma sugestão que a gente deixa aí para a organização do professor. Pensando agora no planejamento das aulas, a gente aponta aqui a importância de trabalhar com o escopo sequência, a partir do escopo sequência, onde há todas as informações para a sua aula, como as habilidades, os objetos de conhecimento, o título da aula que você vai encontrar, né? Qual é o conteúdo, o objetivo dessa aula. E quando você fala da estrutura dos materiais digitais, no material digital você vai encontrar itens, pensando aqui na articulação material digital e o livro do estudante, o que tem nesse material digital? Você tem o para começar e o relembre, que é o momento em que o professor faz o levantamento prévio do aluno, o foco no conteúdo, o momento da explicação, com pausa para o aluno responder, o na prática, que é o coração da aula, o momento em que o aluno faz a atividade, e o encerramento. Após isso, ainda o aprofundamento. Bom, no livro do estudante, ele vai encontrar o resumo daquilo que foi explicado pelo professor no material digital, os exercícios resolvidos e o na prática, que é a atividade que o aluno vai responder, e aprofundamento. Esse slide mostra a articulação entre o material digital e o caderno do aluno. Aqui o material digital trazendo os conteúdos e objetivos, o livro do estudante que traz a correspondência aqui, o resumo daquilo que foi explicado pelo professor, né? E a parte do para começar, e que é trazida pelo material digital, que faz o levantamento prévio do aluno. Esse slide ilustra bem a relação entre o material digital utilizado pelo professor, e o livro do aluno. Né? Você encontra aqui, na prática, a atividade explicada pelo professor, você encontra ali no livro do aluno também, com textos que eles não precisam copiar. O aprofundamento também ele encontra no material, no livro do aluno. E aqui há sempre uma finalização em que o professor, no encerramento, ele retoma aquilo que foi explicado. Ao final do material digital, o professor sempre encontra o espaço para o professor, que traz a habilidade que está sendo trabalhada naquela aula e aqui sempre um aprofundamento que é para o conhecimento do professor. Agora, nós vamos falar do componente redação e leitura para o ensino médio. Como destaque de 2025, a gente tem 16 aulas por bimestre, tanto para ensino fundamental quanto para o médio. Nós temos planos de aulas semanais e planos de aulas e propostas de produção do primeiro mês letivo já disponíveis no CMSP por planejamento prévio durante a semana pedagógica. Ainda como destaque para 2025, a gente tem aqui unidade temática, que é o fio condutor das práticas do bimestre, sugestão de 4 obras por ano série relacionadas a unidades temáticas e sugestão de formação de grupos de leitura para a realização da leitura da obra
obra selecionada ou das obras selecionadas. Para o trabalho com as obras literárias do bimestre, nós trazemos aqui 3 sugestões. Até 4 grupos, formação de até 4 grupos, um para cada obra, são 4, né? Sugestão de 2 grupos, formação, nesse caso, 2 livros trabalhados ao longo do bimestre. Sugestão de um único grupo, a turma toda lê a mesma obra, nesse caso, um livro trabalhado ao longo do bimestre. Neste ano, no primeiro semestre, a segunda série vai produzir gêneros diversos, de acordo com o cronograma de língua portuguesa, mas produzirá dissertação argumentativa no segundo semestre, são modelos tradicionais, genéricos e Enem. A terceira série do ensino médio produzirá dissertação argumentativa ao longo de todo o ano, modelos Enem, Provão Paulista, VUNESP e FUVEST. Há propostas de redação com novas sessões. Como é que essa proposta de redação desse ano, ela vem no segundo plano, né, de cada ano série, e traz a seguinte estrutura: ela vai trazer o foco no gênero, o foco no modelo e proposta de produção textual. Aí, então, o foco do gênero é a explicação do que é o gênero. No modelo, ele traz um modelo e, por fim, ele traz a proposta de produção textual. No trabalho do componente curricular Redação e Leitura, há sempre uma unidade temática que organiza as práticas do bimestre. 16 aulas, 2 produções de texto, uma produção por mês. Ali temos 4 obras sugeridas e planos de aulas semanais e sugestões de mediação de leitura e escrita. Nós vamos dar o exemplo aqui da primeira série de como isso acontece. Nós temos aqui 4 obras sugeridas e a unidade temática do bimestre, desse primeiro bimestre, é identidade e pertencimento. E sobre essa unidade temática, nós temos 2 propostas. Aqui, 2 propostas de produção textual. Seria o mês 1, Poema para a Batalha de Islã, o lugar de onde eu falo. No mês 2, reportagem sobre escrita e autoestima. Vamos entender como é o fluxo das aulas de redação e leitura. Esse slide aqui traz o primeiro mês. Para entender, nós temos em cima as aulas, nas setas a prática de linguagem e embaixo os objetivos. A cada 2 aulas, nós temos um plano. O primeiro plano aqui traz o tempo para explorar a obra. Então, nas aulas 1 e 2, nós temos aqui leitura e leitura. Na aula 1, o objetivo é reconhecer a organização das práticas do bimestre e tema da unidade. Na aula 2, nós temos o objetivo de selecionar a obra para a leitura bimestral. Vamos ver nas aulas 3 e 4, ela traz em cima o tempo para a leitura. Aqui, a aula 3 traz como objetivo fruir a estética de obras literárias. E na aula 4, na prática de linguagem e produção de textos, há como objetivo debater propostas de redação e elaborar o projeto de texto, onde no projeto de texto no caderno mesmo, né? Ainda no mês 1, nas aulas 5 e 6, nós temos práticas de linguagem, produção de textos com o objetivo de produzir o rascunho do texto no caderno. Na aula 6, produção de textos, produzir a versão final do texto, versão final na plataforma de redação. Bom, nas aulas 7 e 8, nós temos o tempo em sala para leitura. Então, leitura, fruir estética de obras literárias. E, na aula 8, produção de textos com o objetivo de analisar devolutiva da proposta de redação. Já no fluxo do mês 2, nós temos nas 2 primeiras aulas, tempo em sala para leitura, como prática de linguagem, leitura na aula 1, com o objetivo de relacionar a obra lida à prática de produção do mês. A aula 2, que é com a prática produção de textos, debater propostas de redação e elaborar o projeto de texto.
Na aula 3 e 4, nós temos produção de textos para a aula 3 e objetivo de produzir o rascunho do texto. E na aula 4, produção de textos, produzir a versão final. Ainda aqui no mês 2, nós temos as aulas 5 e 6, as práticas de linguagem, leitura e produção de texto. Para a leitura, o objetivo é fruir a estética de obras literárias e, para a produção de texto, analisar a devolutiva da proposta de redação. A aula 7 e 8 é uma roda de leitores, e aí nós temos como objetivo de leitura aqui para a aula 7 avaliar e debater obras e como objetivo de leitura avaliar e debater obras. É importante destacar que há o escopo sequência para redação e leitura, que aqui traz a unidade temática, né, que é identidade e pertencimento, a gente está tratando da primeira série do ensino médio, e cada plano, que contém 2 aulas, ele traz uma temática também. Aqui, o título do plano é Tema e Práticas de Leitura e Escrita do Bimestre, primeiro bimestre e aqui primeiro ensino médio, primeiro bimestre. Traz os objetivos dessas aulas e o gênero, no caso aqui, poema. Bom, importante, as aulas de produção textual têm relação com os materiais digitais trabalhados nas aulas de língua portuguesa. Que nós temos as obras sugeridas e os recortes do primeiro bimestre. Bom, primeira, segunda e terceira série. Como unidade temática, a primeira série tem identidade e pertencimento. A segunda, fronteiras, e a terceira, ciência e tecnologia no século XXI. Nós temos aqui as obras sugeridas, a produção do mês, que são 2, uma produção em cada mês, 2 por bimestre. Aqui o gênero de cada produção e na última coluna aqui a gente vê qual a aula de língua portuguesa que articula com esses conteúdos da aula de redação e leitura. Aqui você visualiza como que você encontra os planos das aulas de redação e leitura. Bom, repositório CMSP, do repositório que você vai encontrar no Google, você vai clicar em Sou Servidor, no Acesse Aqui, preencher o login e senha da sede, e aí você vai preencher aqui a parte de materiais digitais e pesquisar. Ao preencher os dados, você tem aqui todos os planos. No caso aqui são 4 planos, cada um com 2 aulas, e essas aulas trazem todos os detalhes de orientação que vocês precisam para o desenvolvimento das aulas de redação e leitura. Atentamos para a aula 2, em que há a proposta de produção textual, ali com todo o detalhamento que nós vamos passar aqui. Ao clicar no plano de aula, ele tem esse aspecto aqui, ele traz o título, que no caso aqui do primeiro bimestre, da primeira série, é o tema e práticas de leitura e escrita do bimestre, traz os objetivos tanto para a aula 1 quanto para a aula 2 e as habilidades. O plano traz as premissas da redação, que são a produção de 2 redações por bimestre, sendo uma a cada mês, tendo que ser digitadas na plataforma. Temos aqui a premissa para a leitura, dentre as quais destacamos a leitura de um livro por bimestre, a escolha dentre 4 obras sugeridas, a importância de destacar que o aluno tem de responder perguntas a cada 10%, quando o livro tem mais de 10 páginas, ele responde um grupo de perguntas a cada 10%, quando um livro tem menos de 100 páginas, o aluno responde 2 perguntas a cada 10%. O plano ainda traz aqui, na unidade temática, o nome da unidade temática, identidade e pertencimento, as obras, o título das obras e as propostas de redação. A seção 1 são as pré-aulas, em que há orientação para o professor da condução das aulas, e a seção 2, que traz os
insumos para o planejamento, sugestões para a condução das aulas, é a aula em si. Como eu já mencionei, no segundo plano, que vem com as aulas 3 e 4, aparecem as propostas de redação. Essa proposta traz como estrutura o foco no gênero, que é o momento em que o aluno relembra o gênero ou o professor explica o gênero, né? O que é mesmo biografia, por exemplo, como escrever biografia. Traz o item foco no modelo, que apresenta um modelo do gênero a ser escrito. Traz, na sequência, a proposta de produção textual, que inicia com uma coletânea de textos. Ainda constitutivo da produção, da proposta de produção textual, vem o enunciado. A diretoria de ensino também oferece a sugestão de um plano para as aulas de redação e leitura. No caso aqui, dá para você colocar como de língua portuguesa, a unidade escolar, componente curricular, a plataforma, o número de aulas semanais, o total de aulas previstas, aqui os instrumentos de avaliação, e no quadro à direita você encontra já as datas das aulas da semana, né? A primeira semana, de quando a quando vai, o número de aulas, número da aula do plano, o título do plano, e aqui se é redação ou leitura. Bom, como nós já dissemos, é uma sugestão da diretoria. As aulas de redação e leitura mantêm diálogo com as aulas de língua portuguesa. Para ilustrar, a gente traz como exemplo a aula aqui da primeira série do ensino médio, que tem a proposta do poema slam, né, no material digital, que é a proposta de redação aqui para o bimestre, né, para a primeira série do ensino médio. Nós aproveitamos para destacar, de acordo com a resolução 104 de 2024, que fala sobre a avaliação, então aqui que o professor deve prever os instrumentos de avaliação, no mínimo 2 instrumentos de avaliação. Bem, para finalizar, a gente traz aqui com a nossa apresentação que a utilização do material de forma integrada possibilita ao professor tornar o ensino da língua portuguesa mais dinâmico, interativo e relevante para a vida dos nossos estudantes. Essa é a intenção. Bem, pessoal, para finalizar, eu e a Alessandra Mara, nós deixamos aqui nosso contato, nós nos colocamos à disposição para apoiá-los no que precisar. E, inclusive, assim, de acordo com resoluções esse ano, nós estaremos na escola, estaremos perto, iremos acompanhar as aulas também, né? E sempre com o intuito de apoiar. Desejamos um excelente ano letivo a todos, um excelente trabalho, um ótimo planejamento. Caros professores, por fim, eu peço que acessem o QR Code abaixo ou o link e preencham a lista de presença. Desde já agradeço.